Boa noite, meu nome é Elizabeth Marconcini e hoje nós vamos estar aqui juntos para falar com vocês sobre o culto do Evangelho no lar. Agora vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece costumeira. Senhor Jesus, Mestre iluminado, nós estamos aqui hoje, Senhor, para lhe agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas e lhe pedindo, Senhor, que esteja presente no dia de hoje, nos amparando a todos, nos intuindo e buscando, Senhor, a sua palavra neste momento, para que nós tenhamos o discernimento de entender tudo aquilo que for explicado. Obrigada, Jesus, por tudo. Em tudo lhe damos graças a Deus, e assim seja. Culto do Evangelho no lar. O que é o culto do Evangelho no lar? Trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. É aquele estudo que nós estamos na nossa casa, sentados, tranquilos, fazendo aquilo que nós gostamos de fazer, que é estudar o Evangelho. O culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva. Se nós acostumarmos a fazer a oração, se nós acostumarmos a fazer esse culto do Evangelho no lar, nós vamos estar com uma medicina preventiva dentro da nossa casa, sustentando as bases do equilíbrio físico e psíquico. Nós vamos estar nos equilibrando, buscando as bênçãos do Mestre Jesus dentro do lar. Nós vamos estar nos prevenindo contra muitas doenças. O culto do Evangelho, em qualquer parte, é fonte de abençoada riqueza espiritual, preservando-nos o alicerce do equilíbrio psicossomático. Então, o culto do Evangelho, gente, pode ser em qualquer parte. Ela será abençoada. Nós falamos culto do Evangelho no lar. Mas se você estiver lá na beira do rio e você resolve fazer o culto do Evangelho, você pode fazer? Pode fazer. Não vai ter problema nenhum você fazer. Você pode fazer ele na área da sua casa, desde que você se torne um costume fazer ele na área da sua casa? Você pode. No quarto, na área de lazer. Vocês podem fazer o culto do Evangelho do lar aonde vocês quiserem fazer. Depois, mais à frente, eu vou explicar o roteiro certinho para isso. Então, o Evangelho no lar é o Cristo falando conosco. É Cristo falando conosco através do seu Evangelho. Por que nós temos essa necessidade do culto do Evangelho no nosso lar? Por que será que nós temos necessidade desse culto? Gente, surge todos quanto é drama na família. A família, ela está reunida ali, é para tudo. Então vai ter dramas, incompreensões que se agravam com o dia a dia, às vezes um desentendimento, uma briguinha que foi às vezes nada, mas se torna grande coisa porque não há compreensão. Pessoas em rampas de perigo obsessivo, constritor, suspeitas em desdobramento pernicioso, angústias em crises, a caminho do autocídio, inquietações de vária ordem em painéis de agressividade ou loucura, recebem no culto evangélico do lar o indispensável antídoto, com consequentes reservas de esclarecimento e coragem para dirimir equívocos, finalizar perturbações, predispor a paz e ajudar nos embastes todos quantos aspirem à renovação, entusiasmo e liberdade. Então, o que nós fazemos? Nós temos essa necessidade do culto do Evangelho no lar. Por quê? Porque nós temos muita coisa que acontece no nosso lar. Muita incompreensão, muitas discussões entre irmãos, entre marido e a mulher, entre o sogro e a sogra, o sogro e a nora, o genro e a nora.
Então tem muita desavença dentro do lar. Por isso, a necessidade que nós temos de que esse culto seja feito no nosso lar. Porque através desse culto é que nós vamos ter o antídoto para poder melhorar todas essas aflições que a gente vem tendo. O culto do Evangelho do Lar não é uma inovação, não. É uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Olha, o mestre, ele fez o culto do Evangelho no lar com os apóstolos dele, né? Ele reuniu os apóstolos, seus familiares, e começou a dar as suas leis, a praticar as suas leis, colocando em prática. Então, quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, gente, aquilo que você acha que é sacrifício, quando você passa a fazer o evangelho no lar, o culto do evangelho no lar, aquilo que você acha que são sacrifício, né? Você passa a perceber que não é tão sacrifício assim, que você está com pessoas que você ama, que você veio para compartilhar a mesma família. Então tem que buscar a compreensão. E esses pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum de todo mundo, ali em volta da sua casa, dentro do seu lar. A observação impensada é ouvida sem revolta. Quando você tem o evangelho no seu lar, que você já faz essa prática, às vezes aquela observação assim impensada que você faz, o outro ouve sem revolta. Ou você mesmo ouve, às vezes, alguma palavra assim que vai te causar uma grande revolta. Mas você começa a pensar o que você ouviu no Evangelho de Jesus, o que o Mestre nos falou no Evangelho. Aí você começa a ouvir sem revolta. Você começa a achar que é normal. É normal esses embates dentro da família. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A gente tem que aprender a ouvir e ficar quieto. E falar as coisas que precisa na hora que precisa. A enfermidade é recebida com calma. Se você tem esse hábito de fazer o culto do evangelho no seu lar, as coisas começam a vir de uma maneira mais tranquila. As enfermidades você recebe com mais calma, você sabe que tudo vai passar e que a vida continua, mesmo que vier o desencarne, a vida continua. O erro alheio encontra compaixão. Então, quando os outros erram assim perto de nós, nós temos que ter a compaixão. Não ficar criticando o outro, mas ter compaixão, compreensão daquilo que ele está passando naquele momento. Se tentar colocar no lugar dele. Será que se fosse eu não ia querer que as pessoas tivessem compaixão de mim? Se fosse eu não ia querer que as pessoas tivessem compreensão com aquilo que eu estou passando? Cultivar o evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para o reinado de Deus em nós e fora de nós. O primeiro culto cristão no lar. Olha só, o berço doméstico, a nossa casa, é o nosso primeiro templo do Senhor. A casa do homem é o primeiro templo da alma. É a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. É dentro do nosso lar que nós vamos aprender tudo o que necessitamos. E Jesus nos deu esse exemplo quando ele convidou os familiares dos apóstolos para palestras edificantes. Ele reunia, por exemplo, na casa de Pedro, né, no lago de Genezaré, e ali ele começava a dar palestras edificantes, onde as pessoas começavam a entender o evangelho, o que era o culto do evangelho. E ele nos deixou isso para ser o primeiro culto cristão no lar, para que nós tivéssemos como exemplo que o nosso lar é o nosso primeiro templo. Então nós devemos ali realizar os nossos primeiros cultos. Antes mesmo de levar a criança a um outro templo, nós devemos sim
que a criança seja ensinada no próprio lar o Evangelho. Vamos ler o Evangelho, tem o Evangelho infantil, que a criança entende melhor. Temos que pegar esse Evangelho infantil, trabalhar com a criança esse Evangelho. Então, é o templo da alma. Nós vamos estar ajudando as crianças a começar a praticar o Evangelho no lar desde os primeiros meses de vida. Aspectos espirituais do culto do lar. Olha, gente, quando a gente começa aquele serviço espiritual da família, as luzes do nosso ambiente, elas se ampliam. Ela se amplia em toda a nossa casa, como vocês estão vendo aí na figura, e ela se amplia por toda a nossa rua. Então, essas luzes, elas vão se tornar muito mais extensas. Quando você começa a fazer o Evangelho no lar, essa luz de proteção fica como uma cúpula protetora na sua casa, e essa cúpula protetora se expande pela sua rua. Então, não é tão só um curso de iluminação interior, não é só de dentro da casa, mas ela é de toda a sua casa por fora, a sua rua, os seus vizinhos, todos estarão. Então, todos estarão com essa defesa pelas claridades espirituais que acende em torno. Não vai ser só nós, não seremos apenas nós que teremos a proteção, mas nós estaremos levando essa proteção a outros lares dos nossos lados ali, nossa rua, nosso bairro. Vocês já imaginaram se todos fizessem o Evangelho no lar? Seria uma claridade total. Teria, assim, não teria nem um terço das coisas que acontecem aí no dia a dia, né? Benefícios do culto do Evangelho no lar. O culto da Boa Nova, em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia, da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Então, olha só os benefícios que esse Evangelho vai ter dentro da nossa casa. Vai evitar. Gente, não é que vai acabar. Não é isso. O culto do Evangelho no lar não é um milagre. Então, você vai diminuir essas sombras da discórdia. Vai existir discórdia? Claro que vai. Em todo lugar existe. Só que vai diminuir essa discórdia e da ignorância, do desequilíbrio, da irritação. As pessoas ficarão menos irritadas, menos desequilibradas. As pessoas terão mais vontade de brincar, de rir um com o outro, de conversar, de buscar no diálogo aquilo que precisa ser feito dentro de casa, sempre com diálogo, sempre buscando melhorar. Então, os benefícios são muitos. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. A família iluminada melhora toda a comunidade, como eu disse para vocês. Melhora toda a comunidade, desde o seu lar até o vizinho mais próximo e o mais longínquo da sua rua. Toda a comunidade vai ser tratada. Aqueles espíritos que estão por ali necessitando de ajuda, nossos irmãozinhos que estão necessitando de nós, necessitando da nossa ajuda, eles vão ser socorridos, vão ser reunidos, vão ser socorridos, porque os guias espirituais que vêm até seu lar, na hora do Evangelho do lar, você recebe todo o benefício dos espíritos benfazejos que vêm até nós, para nos orientar, para nos dar intuição de como fazer, para que nós, ao abrirmos o Evangelho, a gente abra naquilo que a gente está precisando, né? Então, o culto do Evangelho do nosso lar, ele é uma bênção, ele é uma bênção. Então, por isso que nós temos que fazer este culto do Evangelho no lar, porque nós queremos ser sempre abençoados, né? Nós procuramos sempre a melhora do nosso lar. Então, se uma coisa tão simples vai melhorar para nós de um tanto, por que não fazer, né? Por que não buscar esse benefício?
A magnetização da água. A água, gente, é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Gente, ela recebe tudo, ela recebe a maldade, ela recebe a bondade. A água, ela recebe tudo. Se você começar a gritar perto da água, ela vai mudar a sua molécula. Você vai tomar aquela água vai estar ruim. E como é como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processos invisíveis aos olhos mortais. Então, quando nós estamos fazendo nosso evangelho, nós temos o momento da fluidificação da água. Esse momento da fluidificação da água é aquele momento em que todos os remédios que nós estamos necessitando serão colocados ali naquela água. E ao nós bebermos aquela água, nós estaremos bebendo o remédio necessário para nosso corpo físico e espiritual. Eu estava até comentando aqui que em Canaã, quando Jesus transformou a água em vinho, que eles dizem que transformou em água em vinho, não foi bem assim. Jesus fluidificou a água, ele fluidificou a água. 360 litros de água foram fluidificados por Jesus quando a mãe dele falou que a bebida estava acabando. E ele magnetizou aqueles povos para que eles pudessem tomar aquela água magnetizada como se fosse o quê? Como se fosse o melhor suco de uva da região. Então, é uma passagem aí da Bíblia, né? Sobre a fluidificação da água. Agora nós vamos ver o roteiro para a realização do culto do Evangelho no lar. Gente, primeiro, quando você for fazer o culto do Evangelho no lar, primeira coisa que você tem que fazer, escolher o dia e o horário fixo para você fazer essa reunião. Você não pode fazer assim, eu vou fazer a reunião hoje, aí senta lá e faz. Aí amanhã ou depois, essa semana eu vou fazer hoje. Não, não é assim. Você vai marcar o dia e vai marcar o horário. Vou dar o meu exemplo. Eu faço o meu evangelho no domingo, às 18 horas. Chova ou faça frio, 18 horas eu estou reunida com meus familiares para a realização do culto do Evangelho no lar. Se eu sair, eu procuro voltar sempre antes do Evangelho. Então, eu me programo para sair sempre no domingo até às 3 da tarde. Das 3 em diante, eu tenho que estar voltando para casa, porque é o horário que eu marquei para fazer este Evangelho. Segunda coisa, você vai pegar uma leitura de uma mensagem. Tem vários livrinhos de mensagens que nos traz assim bastante. Minutos de Sabedoria, por exemplo, é um desses livros, né? Minutos de Sabedoria, que tem assim várias mensagens. Tem outros, muitos livretos aí de mensagens de Chico Xavier, de Divaldo Franco, tem um monte, né? Você vai ler abrir essa mensagem assim, sem estar escolhendo. Você vai abrir, aonde abriu, você vai ler. Você vai ler essa mensagem com calma, vai dar aquela meditadinha sobre aquela mensagem, né? Aí você vai fazer terceiro passo, que você vai fazer a prece inicial. Uma prece, como nós fizemos na abertura da nossa aula. Você vai fazer uma prece inicial, para que você possa estar ali fazendo a sua prece, evocando os seus espíritos de luz, né, que possa estar te orientando, te dando discernimento para você entender tudo aquilo que você está estudando, né? Enfim, você vai fazer a prece da maneira que você quiser. O estudo do Evangelho, o quarto passo, o estudo do Evangelho de Jesus, você pode abrir o Evangelho aleatoriamente, ou você pode começar lá do começo e ir seguindo. Eu faço assim, eu começo do começo e vou seguindo. Eu acho que eu já estou na minha terceira vez que eu termino o Evangelho todo, né? Então você vai
pegar do começo e vai lendo ele cada dia uma passagem ali do Evangelho. Ou você vai abrir aleatoriamente e vai ler aquele capítulo ali, vai estudar aquele capítulo junto com o pessoal que está com você ali de sua casa. Depois que você leu esse capítulo, o que você vai fazer? Você vai ter uma conversação fraterna. O que é a conversação fraterna? Você vai falar sobre aquilo que você leu. Como que nós podemos trazer aquilo que nós lemos para a nossa realidade? O que acontece nos dias de hoje que nos reportam aquela passagem do Evangelho? Então, é uma conversa fraterna. Você vai estar conversando, abrindo espaço para que o outro fale, né? Tem casa que o culto do Evangelho do Lar, as pessoas querem falar bastante, né? Deixa falar, deixa colocar aquilo que quer falar ali na hora, desde que esteja dentro daquilo que foi estudado. Terminada essa conversa fraterna, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele jarro de água que você botou no começo, esqueci de falar, né? Você tem que ter um jarro de água que você coloca no começo, um jarro, ou uma garrafa, ou um copo, você que vai escolher. Você vai colocar ali com a água, e aí você vai impor as suas mãos e vai fazer a fluidificação da água. Como que é essa fluidificação da água? Senhor, estou pedindo que fluidifique esta água, que ela seja o nosso remédio para as nossas dores físicas e espirituais. Enfim, você vai fazer uma oração para a fluidificação da água, tá? Você vai fazer uma prece de agradecimento para finalizar. Depois você já deu espaço para que todos falassem. Então, vou falar com vocês de novo o seguinte: escolher a data e o horário. Colocar uma jarra de água. Leitura da mensagem. Prece inicial. Estudo do Evangelho de Jesus. Conversação fraterna. Fluidificação da água e prece de agradecimento. Esse é o roteiro que vocês deverão seguir para fazer o Evangelho no seu lar, tá? E para finalizar o estudo de hoje, nós temos Jesus no lar. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quem disse isso para nós foi Jesus. E quem escreveu sobre isso foi Mateus, capítulo 18, versículo 20. Então agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Espero que vocês tenham aproveitado esta aula. Espero que tenha sido esclarecedora. Desculpem aí alguns erros, tá? Vamos fazer a nossa prece final. Fechando os nossos olhos neste momento, estamos invocando a Ti, Senhor Jesus, para que esteja presente em nossas vidas, nos amparando, nos protegendo. Que esse culto do Evangelho no lar, Senhor, possa se estender a todos os lares da nossa redondeza, a todos os lares da nossa cidade, a todos os lares do nosso estado, do nosso país, para que fique, Senhor, uma luz iluminando, e de onde o Senhor estiver, Jesus, o Senhor possa ver essa luz do nosso planeta. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz refletir em nossas vidas. Muito obrigada. Graças a Deus, e assim seja. Pessoal, então agora eu gostaria que vocês pegassem essa água que vocês colocaram no início do tema, ou quem não colocou, colocar agora uma água, porque ela vai ser fluidificada, porque vocês vão ter o passe virtual, tá? Aí vocês continuem aqui mesmo conosco, que vai ter o passe virtual para vocês, tá? Boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto
para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.